Bom dia, pessoal. Tá ficando frio aqui no Rio Grande do Sul, então a gente tem que botar o casaquinho, né? Então hoje eu vou falar sobre a maior loucura que eu já fiz na Bolsa de Valores. Bom, talvez não seja a maior, mas com certeza tá entre as maiores. Aqui é uma questão bem interessante. Foi o maior lucro que eu tive mensalmente. Eu devia ter mais ou menos 22 para 23 anos, não tenho bem ideia. Hoje tenho 35, então fazem 10 a 12 anos para mais, né? Interessante que eu tive um lucro muito alto. Foi 40 e poucos mil reais. Quer saber mais sobre opções, como ganhar ou como evitar de perder dinheiro? Curta esse vídeo, escreva aqui opções. Escreva opções, que eu vou entender que tem mais gente interessada nesse conteúdo e bora seguir pro vídeo. Nossa, foi uma operação muito angustiante em vários aspectos. E esse lucro foi numa época que o Corolla custava 100 mil. Então você entende que eu ganhei meio Corolla quase. 100 mil era, acho que o topo de linha, né? Acho que era o Altis. Ou então talvez era o Shay. Então, eu sei que seria um Corolla bom, né? Então, um mais básico seria menos, seria na casa de 80, 90, né? Então, era um valor vultuoso para a época, dado a idade também. E é um valor que hoje sequer eu ganho cifra perto disso. Mas enfim, o que vale é a experiência. Aqui é o seguinte, eu tinha um bom capital, fato, né? Eu já estava acumulando dinheiro desde lá até chegar nos 100 mil naquele tempo, né? Que é o mais difícil. Quando você é novo, abdicar de gastar hoje para no futuro. Eu tinha uma premissa bem Warren Buffett da vida, assim, ó, bem frugal, assim, digamos assim, sem gastar. Então eu já estava acostumado com o mínimo, porque eu tinha sempre o mínimo, e eu mesmo ganhando dinheiro na época em questão, eu continuei me mantendo com o mínimo. Então isso foi um facilitador para que eu atingisse os 100 mil reais naquele tempo. Eu aprendi então a fazer travas de baixa com opções de ações na bolsa de valores. Primeiro eu comecei fazendo a venda coberta, padrão. É que nem o uso daquelas coisinhas ilícitas, né? Tu começa sempre com o de entrada e depois você vai aumentando o uso, né? Mais ou menos isso acontece na bolsa de valores. É por isso que eu hoje venho também com o meio de dizer, não faça isso. Na venda coberta eu estava ganhando então uma taxa média aí de 3, 4, até 5%, porque naquele tempo se fazia a venda coberta quase que em poucas ações. Porque a liquidez era muito pior na bolsa, muito pior mesmo. Então era, quando se falava em opções, basicamente se falava em Petro e Vale do Rio Doce, só. E às vezes Banco do Brasil, que a liquidez já era ruim, tinha uma quebra de book enorme. Então sequer se falava em fazer numa Marco Polo, numa Petenat, numa, numa, numa Randon, numa Magazine Luiza, numa Azul. Não, nem se falava. A liquidez era muito ruim. E no Bradesco já era ruim. Então hoje no Bradesco é tranquilo fazer, se tu for ver. Mas ainda assim existe a quebra de book. Com as alterações da B3, foi alcançado e colocado maior liquidez no campo das opções. E elas foram mais difundidas na passagem do tempo. Isso era coisa de maluco há uns anos atrás. Hoje em dia já está mais normalizado. É que nem musculação. Há 10, 15 anos atrás era coisa de maluco. Hoje em dia todo mundo quer, não é? Então, mais ou menos isso. Aí a gente estava no mercado baixista. E eu fazia, consequentemente, venda coberta, às vezes descia o strike, ia ganhando um pouco mais de dinheiro. Claro, eu perdia na ação quando eu descia o strike, mas eu ganhava bastante no prêmio, e isso que era compensativo, porque depois você pega esse prêmio e você compra a ação lá na baixa. E aí, quando o valor da ação subir, você vai ganhar o dobro. Você ganha de dobro, né? Porque você ganhou o preço médio aqui, porque você ganhou o prêmio aqui, e aí você pegou esse dinheiro, botou na ação e ganhou na alta também. Então virou um círculo vicioso de quem tá ganhando fácil, né? E aí que mora o perigo muitas vezes. Aí eu, novo, bem instruído, digamos assim, já tinha bastante domínio, comecei a fazer uma trava de baixo. Aí eu percebi que é o seguinte, uma trava de baixa, quando você vende num strike, por exemplo, eu comprei uma ação, naquele tempo era 20 na Petrobras. Vou fazer com a média de preço da época para mim conseguir calcular de forma mais fácil. Por exemplo, então, a ação da Petrobras estava em 20. Como a gente tem o valor de expectativa, que é o VE, que a gente queima ele na passagem do tempo, ele, devido ao θ, ele é corroído, então isso tudo você tem que colocar, pesquisar depois, tá? Eu vou colocar essas informações aqui para ajudar você depois, para você entender o que é cada coisa que eu estou citando aqui. Então, aí você não lança no strike 20, aí você vai fazer a trava de baixa, você não vai vender no 20. Se a ação está em 20, você vai vender no 21, porque aí a ação tem que ou subir ou andar de lado, manter-se a cotação, para você ganhar o valor total, não é? Isso acaba ficando viciante, porque você tem aí uma probabilidade de êxito de 70% até 80%, se eu lançar no 21,5, digamos assim, de conseguir ter esse lucro. Claro que o seu lucro naturalmente diminui. Então eu vendia no strike 21 e eu comprava uma perna no strike 23. Isso significa R$2 de distância. Com esses R$2 de distância, eu computo assim a margem máxima, ou seja, para fazer um lançamento de 10 mil opções, uma venda de 10 mil opções, eu fico travado com 20 mil de margem. Pensa, é uma operação muito pesada pela proporção de margem. Por que isso? Porque, devido ao método Black-Scholes também e ao método da trava,
porque você tem uma perna comprada e uma perna vendida, você consegue limitar o seu prejuízo. E aí, como é que fica mais ou menos essa operação? Estou falando de um modo mais ou menos para dar uma ideia. Eu ia conseguir ali uns 60 centavos mais ou menos na venda desta opção no Strike 21, tá? Com a probabilidade de ser exercido, que eu já falei, de no máximo 20, 30%, é assim que a gente fazia na época. E aí eu vou vender 60 centavos. A perna comprada está 2 strikes acima, ela vai estar bem mais perto do pó, que seria estar valendo pouco, né? E ela é mais corroída na passagem do tempo. Tem esse fator aí que é um aspecto ruim na trava. É como se estivesse sangrando a trava, né? Porém, o que perde mais valor proporcionalmente é o que está mais ATM. É aquele dos 60 centavos. Aí, a outra perna comprada, que vai estar 2 strikes acima, que vai ser no strike 23, ela vai estar no valor de mais ou menos, bota ali, uns 10 centavos, 15 centavos. Vamos trabalhar com 10 para ficar mais fácil para mim calcular? Ou seja, eu monto uma operação com 10 mil opções vendidas, 10 mil opções compradas, strike 21 na venda, strike 23 na compra, e assim, eu vendi a 60 centavos aqui na venda e comprei a 10 centavos acima. Então eu ganhei, pensa só, eu entrei na hora, 5 mil reais de caixa com 20 mil de margem. Que loucura é isso, cara? Que loucura! Vê se isso não é te deixar viciado. Vê se não é te deixar viciado. Um mercado que estava em probabilidade baixa sempre, tá? Um mercado baixista, a crise europeia em 2013, vai sair Brexit, vai quebrar Grécia, vai quebrar Portugal, vai quebrar tudo. Era essa folia que ocorria, vão ter que sair do euro, a Alemanha vai salvar, não vai salvar, a Merkel ia lá e falava, e isso, e candle, e vai candle descendo, candle descendo. Os candle descia assim, ó, chegava a escorrer. Chegava a ser assim, ó, candle de 30, 40 centavos nas ações, só de queda. E isso num candle de 5 minutos. Aquele do gráfico de descendo e de subida. Era uma coisa absurda. Como é que tu não vai fazer trava de baixa no mercado? Se a probabilidade no modelo Black-Scholes já dizia que a chance de êxito da tua operação é 70, com a tendência e o viés do mercado era quase 90. Tu entende? Então tá, eu fazia a operação, botava 10 mil opções, com 20 mil de margem e entrava 5 na hora. Aí o meu risco total no máximo da operação é 15. Um pouco desproporcional nesse aspecto. Então, para ganhar 25%, eu perco 75%. Sim, mas a chance é muito favorável. Então, meio que equaliza isso. E para piorar a situação, para te deixar mais viciado ainda, se eu faço a operação hoje, no começo da série, para o final da série, eu recebo antecipadamente os 5 mil. É um jeito de alavancagem de financiamento, né? Existe a possibilidade de rolar isto, mas se torna um pouco perigoso, porque a perna comprada sempre vai ficar derretendo muito. Então, o que aconteceu aqui? Neste caso, deu muito certo mesmo. E o que foi a loucura que eu fiz? A loucura que eu fiz não foi fazer essa operação. A loucura que eu fiz foi já ter feito esta operação antes algumas vezes, e aí chegou o dia fatídico que eu aumentei a mão. Sim, eu aumentei a mão e fiz toda a margem. Toda a margem. Detalhe, eu travei de um jeito, não tinha chamada de margem porque eu já disse, 20 mil fica limitado. Então, mais ou menos, eu não tenho só certeza se eu travei com 2 strikes de diferença ou com 1. Porque existe também essa possibilidade. Em vez de vender no strike 21 e comprar no 23, você pode dividir a margem para 10 mil reais por lote de 10 mil opções se eu comprasse a perna no strike 22. Porém, essa opção vai estar mais cara, eu vou ter um lucro proporcionalmente menor. Não sei até que ponto é válido. E pronto, aqui eu já tirei uma dúvida. Eu não tenho certeza como é que foi. Eu sei que eu travei a margem inteira. Mais ou menos assim, eu me lembro que eu tinha umas 100 mil opções, acho, travado. Eu sei que estava beirando as 100 mil opções, talvez algo mais ou menos 90 e poucos mil, 100 mil. Eu sei que era absurdo. E depois que eu fiz a operação, ela começou a ir contra. Em determinado momento ela começou a ir contra, ela estava favorável, aí depois começou a ir contra, quando eu vi já estava com 30% vindo contra, sabe? A ação começou a subir, começou a ficar dentro do meu preço e ficou um tempo assim, ficou uns 10, 15 dias assim. Eu comecei a cagar nas calças, eu comecei, tá começando a ficar perigoso isso aqui, cara. Tá começando a ficar perigoso isso aqui, eu comecei a ficar... Aí depois começou caindo, eu pensei, ufa. Quando eu vou aumentar a mão, que acontece isso? Quando tu se aumentar a mão é que vai acontecer isso. Aí começou a ficar ruim, começou meio contra. Chegou no dia do vencimento, deu certo. Deu boa. Resultado. Líquido, 40 e poucos mil reais. Um cara que, olha, eu não sei se eu tinha 23, sozinho, morando com os pais, consegui ter este lucro. Não tava morando com os pais, não. Tava morando num negócio lá da empresa, enfim, não importa aqui. Sozinho, num quarto, fiz 40 e poucos mil reais. Eu não tinha nem casa. Aí eu pensei, cara, que loucura, velho. Aí eu comecei a pensar, tô rico, vou ficar rico? Achei o ouro. Não tem pra ninguém. O tema do próximo vídeo vai ficar pro próximo. Eu quero saber, porque eu não tenho pra que ficar me expondo e falando essas bobagens que eu já fiz, se não for um meio de instruir as pessoas para que elas não façam. Então sim, eu travei a margem total e ganhei todo o dinheiro.
Eu até me lembro que um dia eu fui numa festa e pensei assim, cara, porque tu começa a pensar essas bobagens quando tu é novo, né? Quando você, pá, aqui esses caras ganham 1.000, 2.000 por mês. Eu ganhei 40 no mês, cara. Eu sou o cara, eu sou o cara. Eu comecei a pensar assim, pá, eu sou bom, nossa, eu sou inteligente. Aquelas coisas assim, não assim, tanto assim de falta de humildade. Tu tá pensando, tu não está agindo assim, né? Não que às vezes não possa ser parecido isso. Aí eu comecei a ficar assim, que loucura, né? Tema do próximo vídeo. Quer saber a continuação disso? Escreva aqui, continuação. Escreva aqui, continuação, que aí eu vou entender que tem mais gente interessada. Aí eu vou explicar o que aconteceu no mês seguinte e o que aconteceu nos outros meses. Isso aqui é um tema interessante. Então curta esse vídeo já para ajudar e escreva aqui, continuação. Se esse vídeo bombar, eu vou entender que tem muita gente interessada e vou falar mais sobre isso aí. Valeu!